nós estamos aqui hoje para mais um Sobedcast. Nós estamos participando da terceira temporada do Sobedcast e meu nome é Mirela Rebouças, eu sou da Comissão Científica da Sobed Nacional e eu tenho a honra, a graça de receber a doutora Graça Sana, que é endoscopista, médica do hospital da Universidade Federal de Minas Gerais. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer o manejo do nosso paciente com hemorragia digestiva alta. Uma patologia tão, assim, importante, de gravidade, que a gente recebe nossos pacientes. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Graça. O prazer é todo meu, Mirela. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, de trocar, experiências, porque esse tema de hemorragia digestiva, ele é inerente, à endoscopia. Qual endoscopista que nunca teve uma hemorragia, né? Não é endoscopista. Exatamente. Qual endoscopista que nunca teve hemorragia? Isso. E hoje a gente vai falar de um tema ainda mais relevante. Antes da gente partir para a endoscopia, o que a gente precisa fazer para esse paciente? Qual que é os critérios que a gente usa quando o paciente chega ali no nosso serviço de emergência? O que você orienta para a gente programar esse paciente para a gente ter uma endoscopia segura e efetiva? Nossa, muito boa essa sua pergunta, e eu acho que como diz assim, como que nós vamos preparar para a entrada da endoscopia, né? Então, Mirela, a gente tem que reconhecer que a hemorragia digestiva é uma entidade nosológica que assusta a todos. Assusta quem está sendo acometido, os familiares, a pessoa que vai assistir, a equipe. A esterilização de sangue, ela está em torno de um mito, que é relacionado à vida e à possibilidade de morte. Então, assim, os efeitos psicoemocionais, eles são importantes para todos os envolvidos. E é muito importante que esse paciente, a pessoa que está sendo acometida, receba a melhor assistência possível, né? E a gente sabe que o nosso universo, existem muitas variáveis, principalmente no que tange o período noturno, os finais de semana, porque nós sabemos que durante o dia, quando as equipes estão em funcionamento, a assistência ela é mais fluida. Agora, chega nesses horários extremos, aí as coisas ficam mais desafiadoras, né? Sim, com certeza. Pegando o gancho aí do horário, eu acho assim que é importante para quem está nos ouvindo o time dessa endoscopia. A gente precisa já logo sair correndo, chamou o endoscopista sem preparar o paciente, ou não, a gente tem que preparar esse paciente, tem um tempo para a gente realizar essa endoscopia. Excelente pergunta, e é exatamente isso. Mediante a esterilização do sangue, principalmente a hemorragia digestiva alta, a primeira imagem, a primeira coisa que vem no médico que está ali assistindo chama o endoscopista, né? Mas a gente, pelo contrário, nós temos que olhar para aquele paciente, né? A história dele, né? A história fundamental, né? Ver o contexto em que esse evento está acontecendo, que tipo de tratamentos ele está sendo submetido, tentar dentro desse diagnóstico perceber o que levou, à abertura desse quadro. E a gente entender também em que circunstâncias esse paciente está, né? Esse paciente, o ponto que eu considero assim fundamental é a pergunta que eu faço assim, de cara: esse paciente está hemodinamicamente estável ou não? Porque eu acho que esta pergunta já vai nos direcionar para um campo, de maior gravidade e um campo de menor gravidade. Isso, perfeito, exatamente isso. A gente tem que saber diferenciar principalmente estabilidade, não instabilidade, a hora que a gente tem que entrar com solução salina, com solução hemoderivados. Então, assim, tudo isso é importante, né? Exato. Quando que a gente entra em hemoderivados, tem algum critério que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Então, essa pergunta foi feita e aí nós vamos partir para quê? Para uma monitoração desse paciente. Então, eu tenho que ver como que ele está como um todo, os dados vitais, o quadro de consciência, e a gente tentar estimar
o quanto que ele perdeu de sangue, porque isso é uma questão importante. Então, essa visão, ela é toda muito dinâmica na emergência. Isso nós estamos falando do paciente vindo externo, porque nós temos também o paciente que está internado, né, e que também ocorre ali uma intercorrência hospitalar com a presença do sangramento, né? Que também não modifica, né? Ele tá lá no quarto dele, sangrou, a pergunta continua, está estável ou não? Aí a gente vai ver toda a história da internação, e no caso do paciente externo, nós vamos ver a história porque o paciente está nos trazendo, então os caminhos, eles não são muito diferentes, né? Só o contexto. E é muito importante a gente ver que, assim, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, que contexto, que local que esse paciente está chegando, né? Quem é o médico que está inicialmente lá na ponta atendendo esse paciente? É um médico preparado, é um médico que, né, está familiarizado com as emergências, conhece os protocolos, porque tudo isso faz muita diferença nas escolhas e dos momentos adequados, né? Você fez a pergunta inicial, que time que é essa endoscopia? Então, o primeiro critério para a gente pensar em endoscopia é que esse paciente esteja, no mínimo, estável. Ou então ele esteja buscando essa estabilidade, ele já foi o paciente instável, ele já está sendo assistido, né, com reposição volêmica, com drogas, né, vasopressoras. E tudo isso é o paciente que às vezes requer até uma intubação, né? Porque às vezes o nível de consciência dele já está o quê? Deixando a árvore respiratória dele desprotegida, né? Então tudo isso é muito importante, essa avaliação da emergência, os conceitos de emergência, para que você possa perceber assim, qual que é o meu horário, quando que eu vou atuar. E o que a gente sabe hoje é o seguinte: o índice de mortalidade da hemorragia digestiva, ele é alto, o índice de incidência, ele é muito alto, sabe? A hemorragia continua sendo ainda uma causa, né, muito frequente, ela envolve um custo, né, da assistência à saúde, seja ele em qualquer setor, elevado, mas apenas 10% só é que evolui para casos mais graves. E esses 10% é que a gente precisa dar uma tratativa assim, muito específica, porque, pensa bem, 80%, 90% evolui de uma forma até espontânea para a cura, sem uma intervenção endoscópica até. Então a gente precisa dimensionar isso com muito critério, muito conhecimento, observação, monitoramento desse paciente. Isso daí é crucial, né? A estabilização, o feeling de como que você vai caracterizar esse paciente, a unidade de saúde que ele está envolvido, né? Que você comentou muito bem, se é um serviço de enfermaria, de UTI, se ele veio de casa, né, de volta, tudo isso é muito importante. E a gente sabe que hoje em dia, nós temos alguns scores, antes da endoscopia, né, pré-endoscópicos, para avaliar exatamente essa estabilidade desse paciente. Esses scores, eles têm aplicabilidade? Qual que vocês usam? O que a gente pode tirar de vantagem aqui nesses scores? Exato. Ô, Mirela, que pergunta maravilhosa, porque realmente nós temos muitos scores aí na literatura, mas eu gostaria de citar 3 que são os mais conhecidos. O primeiro score é o de Rockwell, ele foi publicado em 1996. A grande questão desse score é o seguinte, é porque ele contempla não só o quadro hemodinâmico do paciente, como a primeira pergunta, mas ele já considera que houve uma endoscopia. Então, os parâmetros dele, ele já inclui achados endoscópicos. Então, é o score que, dentro dessa análise pré-endoscopia, ele não se presta muito, porque nós estamos querendo definir o seguinte: qual o melhor momento da gente fazer endoscopia. Então, em 2000, né, foi publicado o score de Glasgow, Blackford, que e a gente tem que tomar cuidado. Eu vou te contar assim, uma pegadinha, porque quando você fala Glasgow, o pessoal pensa no score neurológico. Então, a gente tem que estar assim, sabe,
bem atento, e eu vejo o seguinte, o que eu posso perceber é um score que, assim, ele é o mais indicado atualmente, sabe? Mas ele também tem suas limitações, nada é perfeito. E o que ele envolve dentro da análise dele? Alguns exames laboratoriais, como a função renal, a albumina, e ele envolve também, como que eu vou te dizer, toda essa comorbidade do paciente, doentes cardiológicos, porque isso tem um peso na decisão também, sabe? Então, ele realmente hoje, assim, dentro dos trabalhos, eu cito assim, nós temos os últimos guidelines, né, de duas sociedades, a americana em 2021, e nós temos um trabalho bacana, é um consenso internacional que eu recomendo a todos que busquem. Ele foi publicado em 2019 e é diversos especialistas no mundo. E a gente tem uma representatividade brasileira nesse consenso do professor Dr. Fauzi Maluf. Então, vale a pena vocês conhecerem e ele analisa exatamente esses scores, sabe? E aí que ele mostra também, assim, a efetividade, a eleição do score de Glasgow Blackford como um score importante. E quais são os princípios dele? São 3 princípios. É o critério de mortalidade, é o critério de internação e o critério de custo-efetividade. Então, olha que bacana, né? O paciente, então, internação, então eu não estou considerando o paciente que está internado já no nosso hospital. Eu posso considerar ele, talvez, mudando de setor, né? De um apartamento ou de uma enfermaria para um CTI, né? Mas lá na porta, ele é muito bacana. É lógico que tudo isso precisa de educação, a gente tem que trabalhar muito com os jovens médicos, principalmente os emergencistas, para que a gente possa ter essa parceria. E ele nos sinaliza exatamente isso, sabe? Principalmente o critério de internação, o paciente que eu posso dar uma resolutividade ali a nível do pronto atendimento, onde ele pode manter-se lá por mais 24 horas, ser submetido a uma endoscopia, complementar as informações e definir se esse paciente vai para internação ou se ele vai para casa, ou até mesmo nem fazer endoscopia e deixar para uma endoscopia ambulatorial, certo? Então é um score muito bacana e ele também tem um olhar no custo-efetividade, porque o que a gente percebe é que há um fazer mais. E muitas vezes esse overtreatment é um tratamento que não seria adequado naquele momento, que não mudaria a efetividade da resolução, vai trazer um custo muito grande. Então, com isso, assim, a gente precisa de treinamento mesmo para a utilização desses scores, sabe? E assim, o que eu, lamentavelmente, ainda, embora ele tenha sido publicado em 2000, a gente ainda precisa, nós estamos muito aquém da utilização dele. Tem as fragilidades inúmeras, mas a gente vai, só utilizando é que a gente vai perceber e a gente vai manejando também as fragilidades que o score possui. O terceiro score é um score que foi criado em 2013, é o IMS 65. E o que é esse score? Esse score está mais direcionado para você avaliar o paciente internado, mortalidade e custo-efetividade. Muito bacana também, e você vê que a custo-efetividade nesses dois é um olhar muito importante, porque a gente tem que ter muito cuidado nas indicações dos procedimentos, na utilização adequada dos acessórios, porque a gente pode estar onerando todo o sistema de saúde e sem trazer um benefício assim maior para o paciente. Então, existe uma maturidade em torno também da utilização desses scores, mas, na verdade, o
principal é que o nosso paciente ele possa passar por essa experiência e sair recuperado, sair, né, para viver a vida dele, né, com boas recomendações. Isso é que é o mais importante. Perfeita colocação, Graça. Então, assim, é exatamente isso que a gente percebe. Os scores existem, nos auxiliam, pode ser no paciente internado, no paciente de porta. A gente tem que aprender e tem que ensinar às pessoas que vão receber nosso paciente a utilizar esses scores, né? Eu acho que, assim, é importante esse sistema que nós estamos conversando, ser divulgado, para a gente aprender a lidar com esses scores. E às vezes, assim, a pessoa não tem que saber de cor, porque o score tem vários critérios, não é? E olha, isso é, na verdade, você tem que criar os seus protocolos e colocar nas paredes lá do pronto atendimento. E eu queria responder, assim, com mais consistência, a sua pergunta fundamental. Graça, que hora que eu tenho que fazer endoscopia? Não te respondi, né? Então, está determinado que até 24 horas nós podemos fazer essa endoscopia no paciente que chegou ali no PA, no pronto atendimento. E é muito importante. Então, hoje em dia, caiu por terra que você tem que sair correndo de madrugada, porque a gente sabe que nas madrugadas, finais de semana, o ambiente não está propício para aquele procedimento. Então, às vezes, o risco, sabe, os desfechos não são tão bons. Então, a gente, assim, podendo aguardar, é uma mudança de cultura, sabe? Por exemplo, o hospital que eu trabalho, a gente conseguiu isso, sabe? Eu conto nos dedos quando eu fui chamada de madrugada ou final de semana, assim, à noite, porque às vezes durante o dia tudo bem que a gente tem o esquema todo ainda montado, mas para fazer alguma coisa assim, a não ser assim, quando o paciente tem uma emergência da emergência, que eles já estão equilibrando, quer dizer, a equipe está toda ali, é como se fosse durante o dia, porque aquilo vai interferir no índice de mortalidade do paciente. Mas essas são situações muito raras. Então, hoje, a mensagem que eu deixo para os endoscopistas: trabalhem esses scores, trabalhem na educação da equipe que está, né, na sua frente, que você está servindo. É o que eu deixo sempre muito tranquila a minha equipe lá no hospital que eu trabalho. Eu falo para eles assim: olha, vocês podem me chamar a qualquer hora do dia, da noite ou de madrugada, não tem problema. A gente tem uma equipe boa, uma equipe comprometida, todos têm essa postura. Agora, vamos utilizar todos esses recursos de uma forma racional, uma forma boa para o hospital, com desfechos melhores, sabe? Então é isso que a gente faz. E assim, então, reforçando, nós temos até 24 horas para atender a grande maioria das hemorragias digestivas do pronto atendimento. Perfeito, Graça. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar para os nossos endoscopistas jovens, para o nosso intensivista, para o nosso emergencista, o médico clínico, né, para a gente criar protocolos e colocar esses protocolos em prática, aplicar os scores, tudo em benefício do nosso paciente. Como você mesmo comentou, mudança de paradigma. Se a gente fizesse a endoscopia antes de 6 horas, a gente aumenta as complicações. Sim. Quantas complicações que nós tivemos porque precisava fazer endoscopia, nós fomos pressionados e assim a gente vê que realmente piora o desfecho desse paciente. Quanto melhor o paciente estiver preparado, o desfecho vai ser muito melhor para ele, mais econômico. Mais econômico, exatamente. Manuseado da forma de estabilidade hemodinâmica, com hemoterapia se definida, né? Tudo certinho. Aí ele está pronto para a gente partir para a prática terapêutica. Exatamente. Graça, era isso que a gente tinha para passar para os nossos espectadores, nossos ouvintes. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com você nesse Sobedcast. Queria que você deixasse uma mensagenzinha para quem está nos escutando, para a gente finalizar esse Sobedcast. E eu te agradeço de coração estar aqui comigo hoje. Olha, para mim também foi assim, um prazer, muito obrigada pelo convite. O que eu queria deixar para os nossos colegas, né, é que tem um olhar diferenciado para cada paciente que estiver na mão deles. Que esse paciente, aquela entidade, seja não só hemorragia, dores, quer dizer, o paciente que nos procura
para um procedimento endoscópico, ele está sofrido. Ninguém vai ali passear. Passear você vai no shopping. Então, que a gente tenha esse olhar, não só do endoscopista, mas do paciente como um todo, no paciente que está ali acometido de uma forma psicoemocional, envolvendo familiares, eles têm compromisso de vida como nós também temos. Eu acho que a gente ter essa empatia com o paciente, esse compromisso. E no caso da hemorragia digestiva, o grande segredo é monitorar. Olha que você está com o seu olhar totalmente presente nesse paciente, em todos os aspectos, a sua chance de equívocos, ela reduz muito. Então é isso que eu deixo para eles. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço.